Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Física do Solo aplicada na irrigação. Essa disciplina é ofertada pelo curso de Operador de Sistema em Irrigação, na modalidade de formação inicial continuada. Eu sou Johnny Castro, estou como professor dessa disciplina e juntamente com a Cleene, que é a tutora de vocês, iremos acompanhar vocês aí no decorrer dessa disciplina, certo? Então, hoje estamos aqui para dar início às nossas aulas, né? Sendo a primeira aula que eu apresento a vocês intitulada como Atributos Físicos do Solo, sendo essa aula dividida em três partes, né? Sendo uma parte mais introdutória do que é o solo em geral e as outras duas partes mais focadas nos atributos físicos do solo, certo? E aí, qual a importância, né? Qual o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é mostrar para vocês entender os atributos físicos dos solos como os principais atributos relacionados à dinâmica, né, da água no solo, a capacidade de armazenamento de água no solo, para que posteriormente vocês possam entender, né, como que funcionaria o sistema ali de irrigação, qual sistema de irrigação vocês iriam utilizar e como seria o manejo adequado desse sistema de irrigação através desses atributos físicos do solo, certo? Então, de início agora, iremos com a parte introdutória, né? Eu vou trazer para vocês aqui definição do solo, qual a função do solo, do que é formado o solo, quais são os componentes do solo. Então, pessoal, aqui embaixo eu trago para vocês uma imagem, né, de que vai desde a rocha até a formação completa, né, consolidação completa aí de um solo bem estruturado e bem maduro, certo? E no decorrer da disciplina eu vou mostrar para vocês aí mais aprofundadamente. Vamos lá. Definição do solo. Trago aí nessa imagem uma plântula com sua raiz fixa em uma base. Essa base é o solo. Quem está acima desse solo é a planta, né? Então, de forma geral, mas de fácil entendimento, do latim, solo é um termo que se refere à superfície inferior de certas coisas. Pode-se dizer que solo é a superfície da terra onde a planta nasce e cresce, certo, pessoal? Então, solo é aquele manto terrestre onde desenvolve vida, onde a planta nasce e cresce, ok? Então vamos lá. Mas qual é a função desse solo? Função do solo. O solo tem várias funções, dentre elas eu trouxe umas que são mais pertinentes para o uso da disciplina, né? E que funcionarão como base para o nosso entendimento, certo? Então, temos o solo como fonte de nutriente, onde as plantas retiram esse nutriente. Temos o solo como fonte de matéria-prima, como adubos que são retirados desse solo, né? E assim por diante, como é utilizado também na construção civil, né? Busca de Temos também a base da construção civil, além de fornecer matéria-prima para a construção civil, construção rural, ela também o solo também funciona como base para essas construções. Temos o solo como um habitat de muitos seres vivos, a diversidade a biota desse solo é muito grande, né? E temos aí dois pontos que são de fundamental importância para a nossa disciplina, que é o solo como regulador do ciclo da água, funcionando ali como local de armazenamento dessa água até a evapotranspiração, né, voltando essa água na forma gasosa para a atmosfera, onde lá vai ocorrer a condensação desse material e retorna como água para o solo, e o solo como filtro de água, né? Então, é onde a gente vai focar toda a nossa disciplina. O solo como filtro de água e regulador do ciclo de água, certo, pessoal? Então vamos lá. Qual a formação do solo? O solo é formado por 5 fatores, sendo esses fatores que dependem, né? São material de origem, a exemplo as rochas, né? O relevo, onde esse material de origem se encontra,
ele vai sofrer ações do clima e de micro-organismos, organismos, por determinado tempo e vai formar o solo. Entenderam, pessoal? Então temos 5 fatores, esses 5 fatores, eles são essenciais na formação do solo. Como eu trago aí nessa figura a seguir. A gente tem a rocha. Essa rocha, ela está em um determinado relevo, em uma determinada localidade. Essa localidade, ela tem interferências, né? Essa rocha vai ter interferências de micro-organismos ali presentes e do clima daquela região, certo? Então, ali, através da ação do clima e de micro-organismo, em um determinado tempo, essa rocha vai sofrer um desgaste. Então ela vai se desgastando, vai se decompondo. A decomposição dessa rocha vai formando os primeiros fragmentos de solo, que aí vai surgindo os solos jovens até chegar aos solos mais maduros, né? Que aí a gente tem os solos mais profundos, né? Onde, por exemplo, aqui no início a gente tem uma fraçãozinha de solo aqui e fragmentos de rochas que já estão se decompondo e a rocha. Aqui a gente passa por um solo um manto maior de solo, né? Aqui os fragmentos de rocha e aqui a rocha. E assim por diante. Com a decomposição dessa rocha, vai se transformando em solo, que ocorre através da ação do clima, de micro-organismos e do tempo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Mas quais são os componentes do solo, né? A gente tem os componentes do solo que são baseados em cima do sistema trifásico, né? A gente entende o solo como um sistema trifásico, onde tem a sua parte sólida, parte líquida e gasosa, e que a gente vai dar continuidade explicando mais para frente, né? Como que funciona, o que esses três fases interferem no solo, na formação do solo, na sua constituição e na física do solo. Para entender melhor sobre o sistema trifásico, eu vou trazer aqui para vocês um fluxograma. De antemão eu também vou trazer para vocês um fluxograma no próximo slide, mas esses componentes do solo ele tem uma certa peculiaridade. Como que é essa certa peculiaridade? A distribuição dos componentes sólidos, líquidos e gasosos nesse solo. Existe um solo considerado ideal, que é um solo onde tem 45% de minerais, 5% de matéria orgânica, 25% de água, 25% de ar. Por que esse equilíbrio? Porque a planta ela precisa da água para que os minerais, né, liberem os seus nutrientes, a matéria orgânica libere os nutrientes em solução, para que essa planta possa absorver esses nutrientes, e de ar, porque a raiz também precisa de oxigênio, ela também precisa respirar, né? Então, é considerado um solo ideal com essas porcentagens aí presentes, certo, pessoal? Então, agora eu trago aí o solo como sistema trifásico para vocês, trazendo esse fluxograma, onde tem a sua explicação formada em fases sólidas do solo que estão acima do solo e estão dentro do solo, certo? Fases sólidas, líquidas e gasosas que estão presentes acima do solo e que interferem na fase sólida, líquida e gasosa dentro do solo, ok? Então vamos lá. Fase sólida. Fase sólida acima do solo. Quem compõe essa fase sólida, né? São os resíduos orgânicos de animais, de origem animais, né? Que a gente vai ter de forma adição natural ou antrópica, né? O animal passou ali, ou morreu, se decompôs, ou defecou naquela região, naquele lugar. Então, esse material ele vai ser incorporado ao solo, certo? Então, ela vai interferir nessa composição do solo. Aí temos resíduos orgânicos de origem vegetal,
que também é a mesma coisa, né? Que poderiam ser adicionados de forma natural, tem uma árvore ali, a folha caiu, o fruto caiu, ou essa árvore morreu e esse material é caído ao solo e incorporado ao solo com a sua decomposição, certo? Através de ação natural, né? Ou antrópica, que é a ação do homem, que pegou de outro lugar esse material vegetal e incorporou naquele solo, beleza? E aí, abaixo no solo em si, né, a gente vai ter a fração orgânica, né, que é considerada como sólida, e a fração mineral. Então, no solo a gente tem a fração orgânica e a fração mineral, que ocorre interferência, né, do intemperismo. O que é o intemperismo? É a ação dos fatores, né, de formação do solo, né, clima, organismo, vão interferir aí na decomposição desses minerais, e isso depende principalmente do material de origem, né? Então vamos pegar lá a rocha vai se decompor, então vai ter fragmentos de rochas ali e o solo, né? E aí vai ter os minerais presentes nesse solo. Então tudo depende da rocha, certo, pessoal? Então vamos lá. O próximo fase é a fase líquida. Acima do solo, a gente tem a evapotranspiração, né? Que é que vem da atmosfera. A chuva também vem da atmosfera. Então, essa fase líquida acima do solo, ela está mais voltada para a chuva, né? Precipitação. Essa precipitação, ao cair no solo, ela vai formar a fração líquida, né? Então, fração líquida da água. Essa fração líquida da água, ela interfere em vários processos dentro do solo. Perdão. Sendo ele a troca de ânion, né? Porque ali temos a fração orgânica e fração mineral, onde vão ter preso os nutrientes essenciais para as plantas. Então, a fração líquida ela vai funcionar como se fosse um elemento extrator, né? Ele vai extrair os minerais que estão ali soltos para essa solução onde a planta possa absorver esses minerais, certo? E como ali embaixo está escrito, né? Funciona como um meio de solução. Perdão, um meio de solução para para o sistema que é o solo. E ele é regulado pela oscilação do lençol freático. Então, como eu disse lá no início, o solo é considerado como um campo de armazenamento de água, né? Então, essa quantidade vai ser composta, né, através ali do sistema de precipitação e do manejo, né, adequado desse solo. Então vamos lá. Temos também a fase gasosa, né, que acima do solo temos a atmosfera, as convecções de ar, os gases acima dela, né? E abaixo, esses gases vão ajudar na formação, na fração gasosa, né? Que é o ar presente nos poros desse solo. Por que, né, o ar presente nesses poros do solo? Ele vai interagir com a fase líquida, né? Também para formação aí dos poros desse solo e ele é muito importante para a respiração, né, da, das raízes, né? Ele ajuda no sistema radicular da planta. Na verdade, a planta ela depende de oxigênio. A raiz da planta depende de oxigênio. E se o solo não tiver o ar, tiver extraído esse ar, tiver totalmente alagado ou, enfim, a planta acaba não se desenvolvendo, acaba até morrendo. Entenderam, pessoal? Então, para finalizar aí, né, eu trago para vocês um questionamento.
Qual a importância de se conhecer o sistema trifásico do solo? E aí, pensem um pouquinho. Então, pessoal, a importância de conhecer o sistema trifásico do solo está basicamente relacionado a conhecimento da do funcionamento do solo, né? Como que o solo vai funcionar, a vida do solo, né? Então temos aí o solo, ele, como eu disse no início, ele é um corpo onde tem vida e que funciona como base de infiltração da água e como um conjunto de armazenamento de água. Então, a importância de se estudar o sistema trifásico do solo é ter esse conhecimento que vai te ajudar lá a desenvolver o seu sistema de irrigação, a manejar o seu sistema de irrigação, que a quantidade de água a ser aplicada, a ser absorvida pelas plantas. Então, é muito importante conhecer o sistema trifásico do solo, justamente por isso, porque é ele que vai garantir a taxa de infiltração e o armazenamento da água no solo, né? E como que essa água vai estar disponível para as plantas. Enfim, para finalizar, eu trago as considerações finais, né? Conhecer e entender o solo como corpo, como eu disse agora, né? O solo é um corpo, ele tem seus elementos lá, ele é considerado um sistema trifásico, tem a parte gasosa, sólida e líquida, onde é preenchido por espaços sólidos e líquidos, né? E estudar a interação desse espaço é de fundamental importância, né? Porque é aonde a gente vai entrar como base mesmo da disciplina, né? Quer dizer, do curso, porque é esse espaço, né, físico, quer dizer, sólido, líquido e gasoso, que vai determinar todo um sistema de irrigação, né? Quantidade de aplicação, de água, turno de rega e assim por diante, certo, pessoal? Que vocês vão ver aí no decorrer do curso. Perdão. E o solo é o principal quer dizer, o princípio dos estudos da física do solo é a sua aplicação na irrigação. Então, o principal estudo, né, para conhecimento da física do solo é isso, é entender como está presente, como compõe a sua textura do solo, como compõe a sua estrutura do solo, conhecimento da densidade do solo, da densidade de partícula, a quantidade de porosa, né, ali presente, que vai interferir na aplicabilidade da irrigação. Então é isso, pessoal. Trouxe mais um geralzão para vocês do que vai ser essa disciplina, trazendo como base o conhecimento do solo em si, né? Aí nas próximas aulas a gente vai dar continuidade fazendo aplicação nos atributos físicos do solo, textura, estrutura, densidade, consistência, porosidade. Beleza, pessoal? No mais, agradeço. Qualquer dúvida, pode me procurar, pode procurar a tutora Cleene também e me coloco à disposição. Abraço, se cuidem, boa disciplina a todos e fiquem com Deus.